A lagarta do cartucho é a principal praga da cultura do milho no Brasil, no qual cerca de 20 a 25% da produtividade é afetada. O ataque da lagarta ocorre já no início do desenvolvimento da planta, sendo que em momentos que a praga está bem desenvolvida e a planta ainda em emergência, ou seja, com um cartucho pequeno para o alojamento da mesma, sua permanência ocorre no solo, e assim prejudicando a base da planta. Já em situações contrárias, em que a planta está mais desenvolvida e a lagarta ainda amadurecendo, seu alojamento ocorre nas folhas, ocorrendo um desgaste por parte da praga nas folhas do milho. O controle deve ser feito com um índice médio de 20 a 25% de infestação da cultura, evitando riscos para a lavoura comercial. A lagarta helicoverpa tem como principais culturas afetadas o feijão, soja e algodão, e ataca no período reprodutivo da planta, caracterizando assim essa praga como mais prejudicial quando comparada às outras que atacam as folhas da mesma. O manejo dessa praga pode ser feito por meio do uso de tratamento de sementes ou uso da soja ABT, que seria um transgênico. A lagarta falsa medideira é uma das principais pragas da cultura da soja e incide principalmente durante o final do período vegetativo e durante o período reprodutivo da cultura. No Brasil, a espécie tem se tornado um sério problema fitossanitário na cultura da soja, com vários surtos ocorrendo isolados ou associados à lagarta da soja. As lagartas atacam as folhas, ocasionando pequenas manchas claras, podendo danificar até as hastes mais finas. O controle é feito por meio de inseticidas que demonstram eficiência quando empregados de forma correta, como por exemplo, Pirate, Vorax e Exalt. A lagarta da soja é a principal desfolhadora da soja no Brasil, sendo encontrada em praticamente todos os locais de produção, representando um risco à produção e qualidade dos cultivos brasileiros. Sua ocorrência é maior entre novembro e março e seu pico populacional dá-se em janeiro e fevereiro, conforme a região. O seu ciclo biológico total é de 33 a 34 dias e podem ocorrer 4 a 6 gerações anuais. O controle biológico pode ser realizado com a utilização de entomopatógenos, sendo o baculovírus um exemplo comum, ou a utilização de parasitoides de ovos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os baculovírus. Os baculovírus são da família Baculoviridae, são vírus que infectam artrópodes, majoritariamente infectos. Por causar infecção letal nesses animais, tais vírus são aplicados como agentes de controle biológico de insetos e pragas da agricultura. Agora, sobre como funciona a infecção. A infecção se inicia com a ingestão do vírus presente na superfície das folhas. Ao chegar no intestino médio do inseto, o vírus é submetido ao pH alcalino aproximadamente 11, estimulando a liberação de vírions, ou seja, a forma infecciosa propriamente dita do vírus, no lume digestivo do inseto. Bom, vamos falar do modo de ação. O modo de ação do baculovírus é a partir da ingestão de partículas infectivas. A partir disso, elas são capazes de se multiplicar nas células do inseto hospedeiro e serem transmitidas para os outros insetos. Não há sobre as fases de ovo, pupa ou adulto, somente nas fases de lagarta. Agora vamos falar algumas vantagens, que é a replicação viral, permanência do vírus e reinfecção em outras lagartas, controle sanitário em aproximadamente 7 dias, combinações de espécies virais, controle de diversas lagartas, e resultado ultrapassa 80% de eficiência em condições ambientais ideais, e não causa mortalidade em inimigos. Os baculavírus são vírus patogênicos a insetos que se encontram na ordem Lepidoptera, se tornando uma ferramenta de grande importância no controle biológico de lagartos. A ingestão de folhas contaminadas pode causar uma infecção e, quando chega no intestino médio do inseto, em função do pH alcalino, o vírus é estimulado à liberação de vírions no lume digestivo do inseto. As partículas infecciosas penetram nas células da parede intestinal, causando infecção no intestino do inseto, levando à sua morte. O baculavírus pode ser empregado para o controle de diversas largatas, e em cultivos intensivos como soja, milho e entre outros, podendo ser utilizado na pulverização ou até mesmo em sistemas de irrigação, apresentando bons resultados de controle. Bom, dando continuidade, agora eu vou falar sobre o mercado do baculovírus e de bioinseticidas em geral. E para isso tem-se um dado que diz que, conforme a Spark, na última safra, inseticidas para lagartas, incluindo produtos químicos, caíram cerca de 5%. E, além disso, houve uma queda de 6% em área tratada. Entretanto, como já diz no dado, na contramão do mercado, as vendas dos bioinseticidas para lagartas cresceram 28% e em área tratada houve um salto de 19%, ou seja, é um mercado que cresce cada vez mais e que tem um grande potencial para subir a produtividade da cultura em questão. E como conclusão, por fim, terminando nosso trabalho, tem um dado também que diz que o baculovírus contra lagartas é usado em aproximadamente 3,5 milhões de hectares no Brasil, e também tem sim uma fala de Marcelo Giuliano, que é um engenheiro agrônomo e diretor de negócios da Adbitec, que diz que grandes grupos puxaram e puxam o nosso crescimento. São empresas exportadoras com alto nível de tecnificação. Elas perseguem constantemente a inovação, a competitividade, a eficácia agronômica e sustentabilidade entregue pelo manejo biológico de pragas. Ou seja, é um mercado que cresce cada vez mais e é um mercado que há um grande investimento, tanto de outros países quanto do próprio Brasil. É isso, esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.